Ó Pai, eis-nos aqui, Pai, que se cumpra em nós o Teu querer. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor aos Teus pés, porque reconhecemos que o Senhor é grande e poderoso, Tu és o nosso Paizinho amado e querido, de quem nós dependemos todos os dias das nossas vidas. Nós Te adoramos, Pai, entregamos, Pai, essa palavra em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, me guia a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa ser um pão, Pai, descendo do céu, o pão vivo que desce do céu. Assim como Jesus Cristo veio, Pai, e alimentou a multidão, que essa palavra possa alimentar as nossas vidas, Pai, com pão fresco do céu, uma palavra do Teu trono, Senhor, para os nossos corações. Me usa conforme a Tua vontade, Paizinho, que eu diminua e que Tu cresças a cada manhã, Pai, e que eu possa estar no centro da Tua vontade, Te obedecendo em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém? Amados, bom estar aqui com vocês, muito feliz porque a Márcia hoje está conosco também, né? Na abertura do culto, e quando hoje ela falava e nós cantávamos sobre fé, né? Veio uma palavra no meu coração, não é a palavra que eu vou ministrar, mas veio algo no meu coração que eu queria partilhar com vocês, e a gente só obedece o Espírito Santo, amém? Então, na hora que ela estava ministrando, eu cantando louvor, veio a palavra, quando Jesus estava, né, os discípulos num barco, e ali Jesus vinha por sobre as águas, né, caminhando, e Pedro pergunta, né, mestre, se é tu, manda que eu vá também, né? Porque naquele momento Pedro também desejou andar sobre as águas. E muitas vezes, amados, andar sobre as águas é andar sobre os problemas, sabendo que eles existem, mas que o Senhor Jesus está ali, né? Sabendo que nós vamos passar pelas tribulações, provações, mas Jesus está conosco, sempre no barco. E quando Pedro foi se encontrar com Jesus, ele estava firmemente olhando para Jesus e ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele desviou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Muitas vezes nós somos assim também. Nós desviamos o nosso olhar de Jesus e nós começamos a afundar, nós começamos a fazer as coisas como o Senhor não esperava mais. Então a gente começa a afundar. Mas acontece que Jesus sempre está lá para te dar a mão. Ele deu a mão para Pedro. E Pedro aceitou a ajuda de Jesus. Porque, sabe, amados, a gente não pode fazer nada só. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Deus é o centro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao nosso próximo como a ti mesmo. Mas Jesus precisa ser suficiente em nossas vidas. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus sempre vai estar ali, pronto para te dar a mão. E você se levanta novamente e anda por sobre as águas. E esse andar por sobre as águas são todos os dias, amém? Nós passamos por situações difíceis. E eu queria, junto com você, iniciar a palavra e a pregação hoje, porque nós vamos falar das coisas do Pai. Então, o título da nossa ministração hoje é Cuidando dos Negócios do Pai. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 43 ao 51. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Que possamos fluir, Pai. Que essa palavra possa frutificar 100 vezes mais nos nossos corações. Trazer vida e vida com abundância, Pai. No nome de Jesus. Amém? Vamos lá no versículo 43. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda:
Sabemos que o empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado formal pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. E ali haverá chorar e ranger os dentes de desespero. Sabe, amados, essa palavra, essa semana Deus me falava muito sobre fidelidade. Fidelidade não somente nos dízimos e ofertas, mas na nossa vida com o Senhor. Porque muitas vezes nós, quando tudo está bem, nós estamos perto do Senhor, ou as coisas ficam difíceis, a gente se aproxima. As coisas estão bem, a gente se afasta. Mas aqui, Jesus está dizendo assim: se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia chegar, ladrão avisa quando chega? Não. E o ladrão quem é? O próprio mal, né? Mas aqui ele está explicando a vinda de Jesus. Que ele vai vir como ladrão, ninguém vai estar esperando. Existem muitas profecias, né, que falam, mas ninguém pode dizer o dia nem a hora. Somente o Pai. E nessas horas até o Filho já deve saber. Mas os homens ainda não, porque as coisas reveladas pertencem aos homens. E os mistérios são de Deus, né? Ele vai revelar no momento certo, mas ainda não foi revelado. E aqui, mas a gente entende que os sinais estão aí, amém? Então o dono da casa, ele não sabe que o ladrão vai chegar. Ele ficaria vigiando se ele soubesse, não é? Assim nós também. Se a gente soubesse que ia acontecer alguma coisa de ruim, a gente vigiaria mais. E aqui ele está explicando: por isso vocês também devem vigiar, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então é algo para nós, para a gente ficar ligado. Por quê? Porque Jesus vai vir quando a gente menos esperar. E eu vejo que muitos dormem ainda. Nós não estamos vigiando, né? Muitas vezes muitos não estão vigiando. E o empregado fiel, inteligente, eu esqueci de falar para vocês, essa versão aqui é atualizada, né? Essa Bíblia é atualizada. E ela diz que o empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles o mantimento no tempo certo. Então Jesus contou essa parábola para os discípulos. Retratou uma situação que acontecia no Oriente Médio, acerca da maneira como agem os escravos e os senhores. E é preciso ressaltar que um servo no Oriente Médio oferece lealdade, obediência e muito trabalho ao seu senhor, que lhe rende segurança e honra. E esse tipo de relacionamento era comum e aceito no contexto em que Cristo contou essa parábola. Então, era natural para eles, naquela época, Jesus falava a parábola de acordo com o tempo que eles viviam. Amém? Né? Era forma de histórias, porque era a realidade que eles viviam, assim como nós. Estamos vivendo hoje uma realidade que nós também não esperávamos. Se a gente soubesse também, a gente vigiaria. Se a saúde soubesse, também faria vacinas antes, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, somente Deus. E isso é muito bom, porque a gente entende que o homem depende do Senhor para todas as coisas. E nós podemos entender que pandemia, enfermidade, ou seja, qual for a doença que for enviada por Deus ou não, ela sempre vai vir com um propósito da gente aprender alguma coisa. Porque todas as tribulações que nós passamos na vida têm o propósito de crescimento. É para o nosso crescimento. E que nós possamos aprender com as dificuldades e sairmos melhores delas. Porque eu vejo que muitos estão saindo piores. Parece que muitas pessoas
acham que está tudo muito normal, as coisas estão normais. Não, não vai acontecer. Quantos anos eu ouço falar que Jesus vai voltar? Mas uma pandemia nós nunca passamos, mundialmente não. Então nós estamos vivendo o final dos tempos, como assim o apóstolo Zeni falou nesse domingo, e quantas vezes o apóstolo tem falado, o apóstolo Ricardo. Nós estamos vivendo, e quantos profetas têm profetizado? A gente tem percebido, mas o maior de todos foi Jesus. Ele já deixou escrito para nós. E a fidelidade, essa parábola destaca uma atitude de dois servos, um fiel e outro infiel. E o que é fidelidade? Fidelidade é um atributo ou qualidade de quem é constante. Fidelis vem do latim fidelis, ou que conserva, mantém ou preserva suas características originais. Então, é uma pessoa original, que se mantém fiel à referência. Então, a nossa referência quem é? É Cristo. Então, eu preciso me manter fiel como Cristo. A minha referência é Ele. Essa é uma das características do nosso Deus, que é Pai. Ele é fiel, Ele não vira as costas para nós. Ele não nos deixa só, não abandona os seus filhos, embora nós pensamos que sim. Deus também espera que seus filhos expressem a fidelidade. Por quê? Em relação a Ele, porque os indivíduos fiéis conhecem bem os valores que carregam dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é fiel, Ele sempre vai falar sobre Jesus, Ele sempre vai falar de Deus Pai, porque os três são um. Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A triunidade. Eles três são um. E Deus espera que a igreja dele, que é o corpo de Cristo, também seja um. Essa oração que Jesus fez. Pai, eu te peço que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então, fidelidade, aqueles que são fiéis conhecem os valores e buscam sempre agir de acordo com isso. Há uma coerência. A relação que eles fazem exigem de terceiros, pois sabem que é preciso respeitar para ser respeitado. Nós precisamos respeitar as pessoas para que nós sejamos respeitados. Porque aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Amém? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Deus é fiel. Então, existem princípios que nós devemos seguir para recompensas da fidelidade. São recompensas. Deus nunca vai te colocar no muito se você não for fiel no pouco. Amém? Nunca. E aí, eu tenho que falar algo para vocês. Às vezes a gente chega no altar, né, apóstolo? As pessoas acham que a gente tem um chamado, o Senhor nos chama? Sim, o Senhor nos chama para um propósito, para uma missão, sim. Mas ninguém começa no altar. Eu posso dizer que eu comecei limpando o banheiro. E o banheiro tinha que estar o mais limpo, né? Então, eu comecei pelo banheiro e eu fazia tudo o que eu sempre fiz para o Senhor, eu fiz para o Senhor. Nunca esperei recompensa. É isso que o Senhor espera de nós. A fidelidade é você não esperar recompensa, porque Deus é fiel. Nós precisamos ser fiéis. Então, quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Deus nos coloca. Assim também financeiramente, se você é fiel nos seus dízimos, nas ofertas, assim como a viúva, né? Com as 2 moedas, ela foi fiel ao Senhor. O Senhor também foi fiel para com ela. Porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode mudar. Ele é fiel. Então, amados, quando eu iniciei, foi o banheiro. E ali eu fui caminhando, foi um crescimento. Assim como essa escadinha, a gente vai subindo degrau por degrau. Assim, quando Jacó viu os anjos, os anjos subiam e desciam as escadas. É degrau por degrau. Né? Etapa por etapa, estação por estação. Cada estação é início de uma nova estação. Nós agora estamos o quê? Na primavera, né? E ali vai vir o verão. E aí é uma nova estação. A gente precisa estar crescendo sempre com o Senhor. A intimidade precisa crescer e não voltarmos atrás. Nós precisamos crescer. O ano passado precisa ter ficado para trás. Esse ano você está melhor do que o ano passado. Porque o crescimento com o Senhor é dia a dia, intimidade. É ali junto, pele com pele, é o Senhor, nós. Ali a intimidade, a oração, a comunhão com os irmãos, o amor ao próximo. Isso tudo é uma coisa só.
E quando a gente faz isso, eu iniciei no banheiro, aí o Senhor me leva, né, para trabalhar como tia, pré-adolescentes, passei por diversas igrejas e ali o Senhor me colocou como depois liderança, né, departamento infantil, eu fui caminhando, passei por departamento de missões, secretarias, né, de escolas, passei também pela liderança, vice-liderança, departamento infantil e fui crescendo, fui para o diaconal e fui crescendo, né? E fui caminhando. Mas isso, amados, é entrega. É todo dia, é renúncia. Hoje mesmo para eu chegar aqui foi bem difícil, o trânsito não estava fácil. Cheguei às 7h40. Mas ali vim orando, intercedendo, Senhor, não deixe, Espírito Santo, eu preciso chegar. A gente renuncia muitas coisas por causa do Senhor, porque Ele já renunciou tudo pela minha vida. Então, se eu digo que eu amo, eu preciso expressar essa fidelidade a Ele. Eu preciso expressar que eu amo. Eu preciso deixar as minhas coisas, de querer resolver o que é meu, para resolver as coisas do Senhor, os negócios do Pai. Porque nesse mundo nós somos estrangeiros, nós vamos passar. Mas o que não vai passar são as obras que você deixar aqui nessa terra registradas. E assim registrado no livro da vida, tudo que você fez. Se hoje nós partirmos, qual vai ser o legado que você vai deixar para essa geração? Qual é o legado que eu vou deixar para essa geração? Ontem, amados, Deus, Ele faz as coisas quando a gente menos espera. Amém? Eu vou ser guiada. Eu preparei a palavra, mas eu vou ser guiada pelo Espírito. Amém? E vou aqui sendo guiada, e quando o Senhor mandar parar, eu vou parar. Ontem eu fui chamada lá em cima, no 10º andar da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, para iniciarem novamente o grupo de oração. E sabe, amados, para mim já era acabado. Eu achei que tinha acabado. Porque nós tínhamos um grupo, iniciamos, as coisas foram caminhando, na pandemia, né, decretaram que a gente não podia mais se reunir. E tínhamos pessoas que eram da prisão, pessoas que estavam ali detentas, que trabalham ali, que estavam participando do grupo de oração, ouvindo uma palavra que estava sendo revelada, e de repente tudo para. E eu descansei, porque a obra é do Senhor, nunca é nossa. Mas se Deus nos coloca fiéis, dignos de confiança para a obra dele, nós só dizemos assim: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer, e faça conforme a tua vontade. E me chamaram ao 10º andar para que eu mostrasse o projeto do grupo de oração que nós temos hoje no Estado. Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Então, Deus, Secretaria de Segurança Pública. Então, em cada Secretaria de Estado, nós temos grupos de oração que funcionam. Existem pessoas que estão dentro do Estado intercedendo pelas nossas vidas, por cada um que lá está. Existem pessoas fiéis que têm pregado a palavra nesses lugares. E quando me chamaram, foi uma surpresa. Foi como ver a Deus novamente. E eu andando pela rua essa semana, eu fui fazer exame de sangue. Uma senhora, eu falo que não é do nada, mas é o Senhor, né? Usando as vidas. A mulher passa do meu lado e começou a cantar: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E ela cantava tão lindamente, ela encheu a rua quando ela começou a cantar. E eu falei: Senhor, o Senhor está falando comigo? E logo à frente, Deus mostra a fidelidade com a minha vida. E ontem eu vi essa fidelidade. Por quê? Porque se a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. E quando essa pessoa chegou para mim, é uma pessoa muito importante, e falou: não, Daniele, fica tranquila, eu vou ver o projeto e nós vamos iniciar. E nós só tínhamos um dia na semana, nós passaremos a ser 2 dias na semana, nas terças e quintas-feiras. Deus começou a multiplicar, a aumentar. A obra é dele, descansei, porque é dele, não sou eu.
Amém? Deus precisa ainda ter um propósito para que eu continue lá. Há uma missão a ser cumprida. E é isso que o Senhor fala. Há uma propriedade. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Jesus vai chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Então, se você é fiel, o Senhor vai te encarregar e vai colocar mais coisas na sua mão. Deus só dá serviço para quem trabalha, amados. Deus não dá serviço para quem é desocupado. Porque se fosse assim, Deus chamava. Eu falo assim, a gente tem muita coisa para fazer, não é? Mulheres têm muitas coisas, homens também. Mas a gente tem tanta coisa para fazer e Deus coloca mais. Por quê? Porque Ele conta com aqueles que são fiéis, com aqueles que estão ali, que não desistem, que fazem meia chuva, a tempestade, a perseguição. Eu sei que nem todos são como eu, amém? O Senhor me forjou o meu caráter como guerreiro. Eu sei, hoje eu entendo que é o guerreiro, porque um dia um pastor falou isso para mim, Deus vai te forjar para ser guerreiro. E é verdade, amados, eu não desisto por nada não, a não ser que eu estiver morrendo. Se eu tiver ali, não tiver mais jeito, amados, você pode saber, se eu não vier, pode saber, algo grave mesmo aconteceu, porque eu sou grata a esse Senhor, ao Pai que me salvou, que me resgatou de império de trevas. Eu não quero dizer assim, não quero colocar um jugo pesado sobre você, amém? Não quero, mas é algo que eu aprendi com o Senhor, a não largar a mão do arado, é continuar. Vou dizer para você que não teve momentos que eu passei e eu falei assim, puxa, parece que eu vou desistir. Teve momentos. Mas na mesma hora Deus usou os servos dele. E Deus sempre vai usar os servos. Seja uma criança, seja um adulto, seja alguém que não tem nem aliança com o Senhor. Deus vai usar. Ele usa. É assim na minha vida. E você precisa estar atento aos sinais. Porque o Senhor dá sinais, usa pessoas, usa quem Ele quer. Assim como usou a Márcia de uma forma sobrenatural hoje, falou sobre fé, usou Djalma, usa cada um de nós, usou o Fred aqui no louvor, usa a Márcia, usa a Nina, usa cada um de vocês, porque Deus depende de nós. Usa o Ed, a Janine, a Bia, a Apóstolo, todos nós. Ele depende que nós sejamos fiéis, né? O Senhor poderia não contar conosco, mas Ele contou. E Ele precisa que nós permanecemos assim nessa fidelidade. E a fidelidade não é um fruto do destaque. O destaque é fruto da fidelidade. Então, se você começa a aparecer, é porque você está sendo luz. Luz em muitas vidas. Então, o Senhor está te colocando no alto para iluminar. É isso que Ele vai fazer conosco. E aí eu fugi de tudo, fugi da administração, amém? E vamos seguindo aqui. No livro de Lucas, vamos ler outra versão, como que Jesus fala aqui, ó. Lucas 12, de 41 a 48. Lucas capítulo 12, versículo 41 a 48. Então, Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado começará a bater nos outros empregados e empregadas, e comer, e a beber, e até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços. E aí fala várias coisas que o patrão vai fazer. Então, uma aplicação prática para essa parábola é assim.
eu vou aqui para o final. O Senhor, certo dia, um fazendeiro chamou o seu servo e lhe disse: sairei para uma longa viagem. Tome conta de tudo enquanto eu estiver fora. Isso é Jesus falando para nós. Eu vou sair para uma viagem. E eu quero que vocês tomem conta de tudo. Tudo que está aí para você cuidar. Eu vou ficar longe um tempo. E tudo que você precisar, você pode comprar na cidade. Já deixei dito que eu pago quando eu voltar. E assim, aquele fazendeiro partiu. Depois de muitos anos, ele retornou para sua fazenda. Quando foi chegando, ficou horrorizado com o que encontrou. Sua fazenda, antes limpa e bem cuidada, estava tomada de mato, as cercas estavam caídas, não havia frutas no pomar, não havia gado, sua casa estava destruída. Ele então pensou: meu servo foi embora. Mas quando ele se aproximou da casa do servo, ele percebeu que por ali as coisas estavam diferentes. Ao redor da casa do servo estava tudo limpo e bem cuidado. A casa estava bem pintada, inclusive maior do que era antes. Ao entrar na casa, percebeu móveis novos, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de última geração. E tudo do bom e do melhor. Então o Senhor perguntou ao servo: o que significava tudo aquilo? O servo respondeu: como assim? O fazendeiro disse: em sua casa tudo novo, bem cuidada? O servo interrompeu seu senhor e disse: o senhor não disse que eu poderia pegar tudo que precisasse na cidade? Então, eu precisei de uma TV nova, precisei aumentar a minha casa. O fazendeiro então percebeu que seu servo se preocupou apenas com os interesses próprios e não com a fazenda. O que a gente aprende? Que muitos estão se esquecendo das coisas do Senhor, dos negócios do Pai. Estão cuidando dos seus próprios interesses. E a fazenda, a casa do Senhor, tem estado destruída, as coisas têm acabado, e o fazendeiro um dia vai voltar. E será como ele vai encontrar a nossa casa espiritual, o nosso templo? Porque, amados, a Bíblia fala que nós devemos congregar. Porque Paulo disse: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós não devemos deixar de congregar, porque a congregação traz o fogo do Espírito Santo. Mas, Dani, eu posso receber o Espírito Santo na minha casa, sim. Mas quando a gente cai, a gente precisa de irmãos para nos levantar. A gente precisa de pessoas para nos orar por nós. A gente precisa de intercessores. Eu sei que muitos têm a família, mas muitos não têm ninguém. E quando cair, a Bíblia fala: se são dois, se um cair, um levanta o outro. Ai daquele que estiver só. Quem vai levantá-lo? Nós precisamos da congregação. Nós precisamos. Hoje existe uma palavra que fala: eu sou a igreja de Cristo. Eu sei que eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Mas nós precisamos congregar. Porque para mim isso é uma ideologia que afasta as pessoas. E então as pessoas acham que elas podem ficar na casa delas, que lá o Senhor está, eu não preciso mais congregar, porque eu sou igreja. Amados, nós precisamos congregar, porque senão Jesus não tinha se reunido com 12, e depois 70. E quantos milhares se reuniram? E todos estavam juntos, concordantemente, naquela reunião, quando o Espírito Santo veio sobre todos, com línguas de fogo. As pessoas não estavam em casa, elas estavam no templo, orando. E sabe, amados, eu me entristeço muito quando vejo a casa do Senhor vazia. E eu vejo os bares lotados. Eu vejo perto da casa da minha mãe, tem milhares de bares lotados. Você pode ir lá. Não tão menos, todas as pessoas sem máscaras. E por que na igreja nós somos tão perseguidos? Porque temos que usar máscara? Porque lá fora não se usa. Por que a igreja do Senhor é tão perseguida? E quantos hoje estão se perdendo em bares? Agora, na igreja do Senhor, nós não podemos vir? E por que os bares estão cheios? Por que os shoppings estão cheios? Então, nós não temos tempo mais para o Senhor?
O Senhor vai vir, amados. E se você não estiver vigilante, você vai ficar. E aqui não é mais Daniele falando ao Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor também se ira. E há uma ira santa. O Senhor também se aborrece com os seus filhos. Porque Ele é fiel. Mas a infidelidade também. A misericórdia do Senhor ainda é a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas vai chegar um tempo, amados, que as pessoas vão querer e não vão conseguir mais. Vai chegar um tempo que a porta vai fechar. Então que ainda, você que está nos assistindo, ainda há tempo. Ainda há tempo. E amados, não é Daniele que está falando, que Daniele jamais falaria isso. Eu sou todo amor. E para eu falar isso para vocês, eu falo isso com temor no meu coração. Porque quando Deus me deu essa palavra, Ele falava: filha, fala com meus filhos. Eles estão dormindo. Eles se afastaram. Eu quero eles congregando na comunhão. Eu sei que existe pandemia, mas será que a pandemia pode impedir a vinda? Porque os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. O Senhor deixou escrito. Eles são mais ágeis que os filhos da luz. E amados, eu não estou mentindo, eu não estou falando nenhuma mentira, não. A minha mãe mora ao lado de vários bares, estão lotados. E às vezes eu vejo pessoas colocando tanta desculpa para vir na igreja. Eu não consigo compreender. Amém? Não, o apóstolo não falou nada comigo. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Sabe? É Deus falando com você. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Às vezes não é para você que está nem aqui, está ouvindo isso. Amém? Às vezes é para alguém que está em casa. Então eu falo para você, arrependa-se. João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E o reino dos céus já está aí. Está para quem quer ver. Está para quem está vivendo no Espírito. Os sinais estão aí para quem quer ver. Então, amados, eu fugi toda a pregação. E só segui o que o Espírito Santo de Deus queria falar com a igreja. E eu finalizo aqui. É hora, amados, de acordar. Desperta, igreja. O noivo vem aí. Não podemos estar dormindo. Amém? Fique com essa palavra, amados. Que o Espírito Santo falou aos nossos corações. Que possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Porque o servo fiel estava preparado, vigilante. E o Senhor chegou. O fazendeiro chegou, o dono da casa chegou. E ele foi recebido. Vinde benditos o meu Pai. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me saciaste. Era forasteiro e me hospedaste. Pois todo aquele que faz isso, o Senhor disse que tem um lugar preparado para ele. Amém? Eu quero orar com você. Você que está na sua casa, você que está aqui, Pai. Em primeiro lugar, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, se nós nos afastamos como a igreja do Senhor nessa terra, como o corpo de Cristo, Pai. Eu me arrependo pelos meus irmãos, por mim mesmo, Pai. Eu me arrependo, Senhor, pelos nossos pecados. Porque muitas vezes deixamos de fazer a obra do Senhor para cuidar dos nossos próprios negócios, da nossa própria casa, Pai. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Tem misericórdia, Senhor, da tua casa, da tua igreja, do corpo de Cristo, Pai. Tem misericórdia, Pai. Que os teus filhos possam acordar, Pai. Eu possa acordar, cada um de nós, Pai. Que possamos estar preparados, Pai. Assim como o Senhor disse, o ladrão não avisa quando vai chegar. O Senhor não vai avisar, o Senhor vai chegar quando a gente menos esperar, Pai. E a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todos verão e se lamentarão, e nós nos alegraremos em ver o Senhor, Pai. Pai, não nos deixa, Senhor, não nos deixa perder o caminho, não nos deixa desviar, Pai. Que possamos estar na tua casa, Pai, congregando, Pai, com os irmãos, para que o Espírito Santo venha com avivamento na tua igreja, na tua casa, Paizinho. Traz, Senhor, aqueles que se perderam, traz aqueles que se afastaram, Pai. Traz, Paizinho, no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que haja arrependimento pelos pecados, que arrependimento, Senhor, em cada coração. Pai,
Traz a tua igreja de volta, Pai, a tua noiva, Senhor, no nome de Jesus. Porque eu sei que o teu coração tem estado triste, Pai. Tem se entristecido, mas eu creio, Pai. Eu creio no milagre, eu creio na transformação, eu creio no novo do Senhor, no avivamento da tua obra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu amado. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.